Boa tarde, pessoal. Hoje, então, vou apresentar para vocês a palestra com o título Aprendendo Python em pleno período de transformação digital. Eu sou o Guilherme Carvalho, todo mundo me conhece por Gui. Eu tenho 27 anos, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu trabalho com TI profissionalmente há mais de 9 anos, né? Estou completando 10 anos. Nesse tempo, eu trabalhei quase 50-50 com duas tecnologias, Python e Java. Teve outras aí no meio, mas assim, principalmente em softwares grandes, para grandes clientes, foram com as duas tecnologias. A minha primeira linguagem foi Java, mas aí eu conheci Python na universidade e aí acabei gostando muito da linguagem e hoje ela se tornou a minha primeira linguagem. E atualmente eu sou consultor Python na Via, né, que é a antiga Via Varejo. Bom, transformação digital, né? Tá até no título aí da nossa palestra. Para explicar o que é uma transformação digital, eu fui buscar uma ajuda, né, em uma empresa que respira inovação e transformação digital. Então, segundo a Red Hat, a transformação digital é a adoção de ferramentas digitais, tecnologias inovadoras e mudanças culturais necessárias para aprimorar ou substituir processos antigos. A transformação acontece quando as organizações adotam formas novas e inovadoras de fazer negócios baseados nos avanços tecnológicos. Bom, então, essa é a definição que está lá no site da Red Hat, né, sobre o que é uma transformação digital. Então, aqui dá para a gente entender que não necessariamente é só envolvido com a nossa área, né? Tipo, envolve pessoas, cultura, é um conglomerado de condições para alcançar uma transformação digital, que é um termo que está muito na moda, sempre existiu, mas em 2020, 2021 está muito na moda. E está muito na moda porque nós estamos em um período pandêmico, né? E será que a pandemia, de alguma forma, ela impacta na transformação digital? E aí, novamente, eu fui buscar um estudo. Existem vários, tá, pessoal? Eu gostei bastante de um estudo que foi encomendado pela Microsoft. E nesse estudo que foi realizado pela The Economist Intelligence Unit, eles juntaram vários setores, fizeram algumas perguntas e com base nessas perguntas, alguns dados foram obtidos, né? Eu deixei o link ali para vocês lerem a matéria completa, né, no site que eu me referenciei, e nesse site tem o link para o estudo no site da Microsoft. Então, eu separei aqui só alguns dados, tá? O estudo é bem maior que isso, tem muito mais informações, mas o que eu achei interessante a gente falar aqui que amarra com o nosso assunto, que é Python, né? Então, lembrando, a gente está falando da transformação digital, mas ligado com a tecnologia que é Python. O primeiro ponto que eu achei interessante foi que ele destaca que 76% dos entrevistados, eles acreditam que as empresas têm a responsabilidade de desempenhar um papel construtivo na sociedade em geral. 62% das empresas privadas se disseram preparadas para o trabalho remoto. E continua, na área da saúde, 60% responderam que a saúde pública, o bem-estar são o principal impacto positivo da transformação digital. Na indústria, 56% dos entrevistados disseram que melhorar a eficiência operacional é o principal foco da estratégia de transformação digital de suas organizações. E, finalmente, para 49% dos entrevistados de varejo, que inclusive é até o mercado que eu estou atuando, melhorar a experiência do cliente está impulsionando a transformação digital. Tá, a gente veio para conversar de Python, mas onde que Python entra nessa parada da transformação digital dentro da pandemia? Como que a gente consegue amarrar os assuntos e tirar algum proveito? Afinal, eu entrei nessa palestra porque eu quero saber os melhores caminhos, qual que é o mercado que o Python está inserido e como que eu dou o pontapé inicial, ou talvez eu já estou no mercado e como que eu aprofundo ainda mais? Bom, eu separei 3 pontos, tá, desse estudo, que no meu modo de entender, a gente tem 3 pilares. Então, nós temos um pilar que é a comunidade, se nós pegarmos esses pontos, quando ele fala ali
né, de desempenhar um papel construtivo na sociedade em geral. Nós temos bem-estar e saúde, quando ele cita, né, sobre os funcionários, sobre ter o bem-estar dentro da empresa. Então, é um bem-estar e saúde, a gente pode classificar. E ele cita mercado, principalmente nos últimos 2 pontos, que seria o time to marketing, para você lançar um produto ou comparar uma feature com um concorrente. Isso seria um ponto de mercado. Então, temos 3 pilares: comunidade, bem-estar e saúde, barra saúde e mercado. E como que o Python interage? Bom, sobre comunidade, pessoal, o Python ele é open source, né? Então, ele respira desde sempre trabalho colaborativo. Então, se nós pegarmos, ele reflete um papel construtivo na sociedade de modo geral? Podemos acreditar que sim, né? Esse é o papel do software livre, né? Inclusive o nosso evento aqui. Segundo ponto, bem-estar e saúde. Como que o Python pode atuar nisso? Todo mundo fala muito da linguagem, associando ela a uma linguagem fácil de aprender, em ter uma curva de aprendizado muito simples, simplificado comparado com Java, por exemplo, C++ e o C Sharp e outras linguagens. Então, isso, de certa forma, te traz um prazer, porque quando você é um profissional produtivo, você se sente melhor, né? Então imagina, você está lá desenvolvendo, entregando a sua demanda e as coisas fluem, você consegue aprender a SDK da linguagem e tudo acontece de uma maneira muito natural. Você tem aquele bem-estar de estar entregando o software, está atendendo a demanda e está sentindo um prazer, né, de desempenhar a função. Afinal, tipo, a gente gosta de programar, gosta de resolver problemas. E para mercado, a gente tem o tempo de entrega. Justamente por essa curva ser menor do que as outras linguagens, o Python ficou muito conhecido por você ser uma linguagem de entregar muito valor. Então, o Python ele tem muito uso, né, em startups, por exemplo, porque a curva é baixa, então você às vezes não tem à disposição profissionais com muita senioridade. Todo mundo já foi júnior um dia, sabe que tem ali uma curva quando você pega uma tecnologia até você conseguir ser produtivo. E o Python, querendo ou não, ele dá uma boa guinada nesse começo, para quem está iniciando num produto, está tendo que aprender várias coisas, não necessariamente só de código, né? Beleza. E o que mais, né? Tipo, a gente falando de transformação, será que alguma coisa impactou na educação? Então, também fui buscar uma referência, e aí eu caí no Exame, né, no site da Exame. E aí ele diz: depois da pandemia, o sistema de educação provavelmente nunca mais será o mesmo. É o que aponta a pesquisa Coronavírus e Educação Superior, o que pensam os alunos, realizado pela Educa Insights em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMS. O estudo aponta que, mesmo na pandemia, há uma demanda reprimida de estudantes que desejam iniciar cursos de graduação no primeiro semestre de 2021. São 38% dos entrevistados. Desses 38%, 46% demonstram interesse no ensino à distância. Então, mais uma vez, né, como que a gente liga o conteúdo? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Estamos na era de globalização, isso já não é mais novidade, né? Um bom tempo já se fala nesse assunto. E com isso, pessoal, as pessoas estando em casa, questão do isolamento, novas práticas de ensino, já existia o EAD. Só que, às vezes, as pessoas não estavam tão à vontade em experimentar essa experiência, né? De ter uma experiência com o EAD, de experimentar uma aula online, fazer uma formação online. E com a pandemia, acabou que só tinha essa forma de você se atualizar. Então, deu uma boa forçada. E isso impulsionou. Então, a forma de aprender, realmente, ela está mudando, ela mudou, e ela vai continuar evoluindo. Esse é um ponto. E hoje nós temos um caminhão de informação. Já tínhamos há 5, 4 anos atrás, agora nós temos muito mais, porque se tem mais gente estudando, logicamente, se a demanda aumenta, vai ter mais produtores de conteúdo, isso é um fato, o que é bom. Só que, do mesmo jeito que é bom, também tem um lado negativo.
como que a gente consegue lidar com esse conjunto de informações? Como a gente consegue filtrar, montar um plano de estudos? E é para isso que eu estou aqui hoje. Eu espero conseguir ajudar vocês nesse caminho. E aí vem a pergunta, tá, por que usar Python? Temos várias outras linguagens muito boas também, open source, no mesmo esquema. Bom, eu acredito que Python é, que nem a gente estava conversando, uma linguagem que tem uma curva muito superior comparado com outras linguagens. Só que só falar isso não é muito relevante, principalmente se nós formos conversar com os nossos gerentes, por exemplo. Quando eu tenho que convencer, geralmente, quando nós temos que convencer alguém, nós temos que nos basear em números, ser lógicos. Então, eu fui buscar dois índices. O primeiro índice que eu trouxe é um índice muito famoso, né, uma pesquisa muito famosa, que é o TIOB. Então, o Python, em agosto de 2020, estava na terceira colocação entre o ranking do TIOB. Aí eu deixei os links, tá, pessoal? No link ali ele explica certinho como que é feito esse cálculo, essa métrica para chegar nesses valores. Então, o Python hoje está atrás da linguagem C, depois já vem Python, e em 2021, agosto de 2021, quando rodou aí uma nova pesquisa, o Python tinha ultrapassado o Java, que era o segundo colocado. Então, ou seja, a força está muito grande da linguagem, né? Isso mostra que tem uma grande comunidade, tem pessoas utilizando, tem aplicações sendo desenvolvidas, e isso é um bom indicador, né? Um bom indicativo. A tabela ao lado é a tabela do Stack Overflow. Eles também rodam uma pesquisa que também é muito famosa. Só vale salientar que no caso do Stack Overflow, eles consideram o desenvolvimento só como desenvolvimento web. Então, ali vai estar disparado o JavaScript. Né? O JavaScript está há 9 anos ali na liderança, disparadaço, né? Provavelmente ninguém vai pegar, porque o JavaScript é muito forte na web, né? Temos algumas iniciativas, principalmente do Flutter agora chegando, que tende a dar uma diminuída, mas mesmo assim, JavaScript tem muita coisa pronta, é uma linguagem também excepcional, muito bacana, e aí está disparado. Mas o que é legal? Por que eu trouxe esse índice também? O Python ultrapassou o SQL, então ele está na terceira posição, ficando apenas atrás do JavaScript, HTML e CSS, que são as tecnologias básicas para a gente criar qualquer site, né? Então, que bacana. Em um índice que é só desenvolvimento web, o Python também se mostra muito forte. E por que eu estou falando desse índice só de web, pessoal? Porque tem a questão de mercado. Onde que o Python é muito forte? Python é extremamente forte em ciência de data science. Então, toda a cadeia de ciência de dados, Python é muito forte. IA, Deep Learning, Big Data, enfim, IoT, scripts para infra, DevOps, Python é muito soberano. DevOps agora tem o Go também, que é muito forte, mas o Python é muito forte porque há muito tempo é utilizado. Desenvolvimento web, o Python também é forte, só que eu vejo que as pessoas falam um pouco. E por isso que eu trouxe esse índice, para mostrar que também é muito forte. Então, o Python está bem posicionado em todas as áreas. Ah, Gui, mas tudo é maravilhoso no Python, então a tal bala de prata que ninguém. Todo mundo fala que não existe, então você está mostrando que existe a bala de prata. Não. Na verdade, o Python é muito ruim em um setor, que é o desenvolvimento mobile. Então, é muito melhor você quer fazer um aplicativo híbrido, parte para Flutter ou para JavaScript, com React Native, Native Script, Ionic, enfim, parte para essa área. Está muito mais maduro, muito mais usuários. O Python tem iniciativas, mas eu utilizei e não recomendo. Opa, deu uma passada aqui, bateu a mão. Eu não recomendo, tá? Realmente é uma área que o Python precisa melhorar bastante. E aí, é sempre legal a gente trazer quais são as empresas que, se a gente aprender essa tecnologia, a gente pode angariar uma vaga. Bom, existem várias. Aí eu fiz o que todo mundo faz, coloquei as grandes, mas na real as grandes, quase todas as empresas hoje, na verdade, utilizam várias linguagens. Então não quer dizer que, poxa, tá a Netflix ali. Ah, Netflix tudo é em Python? Não. Tem muita coisa em Java, né? A gente sabe que a Netflix é fortíssima, tem várias aplicações que eles mesmos criaram, várias bibliotecas, melhor dizendo, que eles mesmos criaram, que são feitas escritas em Java.
Só que eles utilizam bastante Python também. Google, a mesma coisa, YouTube, Microsoft, Instagram, vários caras. Mas eu queria atentar também nas empresas nacionais. Então, temos a Via, né? Temos o grupo SBF, que é a galera lá da Centauro. Temos o Magalu, temos a Globo.com, fortíssima também em Python, e várias outras empresas. E são todas empresas de grande porte. Trouxe empresas grandes brasileiras, né, grupos que são brasileiros, para entender e posicionar como que Python está posicionado no mercado brasileiro, para a gente entender melhor isso. E aí, nessa sequência, eu fui buscar no LinkedIn, porque quando a gente fala de aprender alguma coisa e a gente está se profissionalizando para isso, a gente precisa entender, tem mercado realmente para esse cara? Só vou acreditar no Gui que conectou aqui, está falando um monte de coisa que Python é legal, vou sair daqui e vou aprender? Não. Então, vamos fazer uma pesquisa rápida de mercado. E aí eu entrei lá no LinkedIn, LinkedIn Jobs, fiz uma busca, primeiro no Brasil, Python, simples assim. Python. E aí listaram ali para mim mais de 5.500 resultados de vagas em aberto. Uma coisa que eu queria que vocês reparassem, pessoal, é no número de candidaturas. Olha só, baixíssimo. A primeira vaga ali tem 14 candidatos, que é um número relativamente baixo, né? As demais vagas estão mais baixo ainda. E rolando essa página, continua numa média que entre 3, 4 candidaturas. Então, existe muita demanda. Isso não é só exclusivo de Python, tá, galera? Acontece com muitas tecnologias, mas o que eu quero mostrar é que Python está muito bem posicionado. Eu não trouxe os números de Java aqui, por exemplo, que é uma linguagem extremamente utilizada também no mundo corporativo, C Sharp, eu não trouxe os números, mas se você rodar uma pesquisa aí, vocês vão ver que a diferença não é tão grande, né? Como já foi um dia. Python tinha uma piada muito tempo atrás que se você aprendesse Python, você era desempregado, né? E hoje já não é mais assim, porque provou o seu valor no mercado, né? Grandes aplicações, provou que escala, provou que é uma linguagem madura também. A imagem ao lado aqui, né, na minha direita, na direita de vocês, está filtrada para Estados Unidos. E é a linguagem que eu pesquisei, eu fiz um filtro, se eu não me engano, por Java e C Sharp, nos dois casos, mas nos Estados Unidos, Python, entre essas três linguagens, retornou o maior número de vagas. E aí segue a mesma coisa. Ah, tá na gringa, vai ter mais gente inscrita? Não. Também tem uma deficiência muito grande ali para encontrar profissional Python. Então, ou seja, temos bastante vagas, temos poucas pessoas se candidatando, é um cenário onde existe muita oportunidade, muita oferta, e se você se especializar, se você aprender, muito provavelmente vai estar conseguindo entrar e trabalhar numa oportunidade aplicando os conhecimentos de Python. Legal. Mas ainda não estou convencido. Eu queria um pouco mais de motivo para aprender esse cara. Então, vamos lá. Clichêzão. Python, multiplataforma, roda em Linux, macOS, Windows, FreeBSD. Galera, interpretador para tudo. Tem uma comunidade muito ativa. Python Brasil, tem a Python Software Foundation. Galera, uma comunidade muito gostosa, muito legal. Quando eu estava aprendendo Python, né? Na verdade, a gente nunca para de aprender, né? Eu aprendo Python até hoje, mas quando eu iniciei com a linguagem, a primeira coisa que eu senti uma diferença muito grande foi no acolhimento da comunidade. A comunidade Python é sensacional. Todas as outras comunidades são muito boas? Sim. Mas a de Python, ela tem um quê especial. Não sei dizer muito bem o quê, se a palavra seria uma comunidade mãezona, mas é uma comunidade muito bacana de você trocar uma ideia, as pessoas te acolhem super bem, né? É multiparadigma, então eu consigo escrever de forma imperativa, um comando abaixo do outro, seguindo uma ordem sequencial. Eu consigo escrever de forma procedural, separado por funções e invocando. Forma orientada a objetos, inclusive Python é 100% orientado a objeto, tudo é objeto em Python. E tem também funcional. Nós conseguimos escrever programas funcionais com Python. E por fim, que eu acho fantástico, vou falar mais uma vez, acho que já falei umas 150 vezes já, mas a curva de aprendizado é baixíssima, né? Você entrega ali para a galera, fala assim, olha, estuda um Python aí. Em um dia, a galera já consegue criar uma agendinha de linha de comando,
2, 3 dias já está erguendo uma aplicação web, porque o Python tem uma característica. Quando você aprende Python, o SDK, a biblioteca padrão, é a mesma para qualquer coisa que você vai fazer. Então, imagina assim, você instalou Python na sua máquina, e aí você quer desenvolver web. Todos os comandos que você conhece de Python para gerar um arquivo, retornar um arquivo, buscar em uma lista, montar uma lista, parsear uma requisição web, fazer uma requisição web, tudo está dentro da biblioteca padrão, dá para você desenvolver com a biblioteca padrão. Então, consigo montar um servidor só com a biblioteca padrão? Consegue. Consigo fazer uma chamada externa com a biblioteca padrão, que vem no Python já instalado? Consegue. Poxa, consigo... É lógico que não com o nível profissional, mas trabalhar o mínimo de uma imagem? Consegue. Então, tudo já está na biblioteca padrão, está tudo ali. Então, quando você vai utilizar para um outro segmento, né, para uma outra área de aplicação, por exemplo, vou fazer um script de scraping, né? Vou entrar numa página e vou extrair os dados da página. Você vai chamar o framework que você está utilizando e vai te retornar uma lista, que é o modelo de dados padrão da linguagem. E tudo funciona normal. É diferente de outras linguagens, que você tem um SDK quando você desenvolve desktop ou script só de automação, e quando você vai para a web, você tem um SDK com outras classes, outras bibliotecas, né? E aí você acaba tendo que aprender um pouquinho também dessa outra parte. O Java é assim, por exemplo. Então, o Python se destaca em muitas áreas. Então, repassando, scripts, automação, DevOps é muitíssimo forte, IA, ciência de dados, IoT, tudo que a gente já falou, e computação gráfica, desenvolvimento de games também. Python é legal por conta disso, porque você aprende uma vez e depois, quando você vai utilizar, você precisa aprender só o framework. Então, vamos lá, como que eu organizo meus estudos sabendo de tudo isso? Se eu sei que para Python todas as áreas de aplicação, o que eu preciso saber é Python, é interessante que a gente aprenda a base. Coloquei ali o Daniel San, né? Tipo, a gente já não começa no karatê, segundo o Sr. Miyagi, né? Meter a bica em ninguém. Primeiro a gente tem que encerar. Então, é a mesma coisa com Python. E eu diria, tá, pessoal, com qualquer tecnologia, qualquer linguagem. Então, primeiro a gente tem que saber, poxa, Python é interpretado, então eu tenho que conhecer o interpretador. O que é esse tal de CPython? Eu li que tem outras implementações para interpretadores. Eu vi que tem um cara que roda dentro da JVM, que é o Jython. Eu vi que tem um cara que é escrito em Rust, que tem uma outra interface. Eu vi que tem o PyPy, que é o interpretador Python escrito em Python. E aí é legal você conhecer, porque isso vai te dar uma base que não necessariamente você vai usar para fazer um desenvolvimento web, mas é um conhecimento super importante. Estrutura de dados, então, listas, dicionários, inteiro, float, os tipos que o Python suporta, o tipo que ele trabalha. Controles de fluxo. If, tem switch case, não tem for, não tem while, tem do while, como é que funciona, como que eu consigo fechar uma conexão automaticamente com o banco de dados, como que eu faço? Eu tenho que instanciar e depois chamar um método que é o close, ou eu tenho alguma estrutura, tipo o Java, que se você abre dentro do try, automaticamente ele fecha no final, como é que funciona? Módulos, o que é módulo para Python, como que o Python se organiza na divisão dos arquivos, como que eu estruturo um programa grande, como que funciona a entrada e saída, como que eu crio um arquivo, como que eu capturo a informação do teclado do meu usuário, ser uma interface gráfica, como que eu trato erros e exceções, como que a linguagem me dá a stack de erro, a pilha de erro. Tudo isso é importante, e não menos importante, saber, se você não tem conhecimento de orientação a objetos, também é interessante, quando chegar no tópico de classes, dar um passo atrás, entender um pouco de orientação a objetos, o mínimo, né? O que é uma classe, o que é um objeto, entender um pouco melhor de herança, entender um pouco melhor o polimorfismo. Esses conceitos vão te ajudar lá na frente quando você pegar, por exemplo, um Django para fazer uma aplicação web. Biblioteca padrão, que a gente estava conversando, o Python, ele já vem no SDK com muita coisa dentro da linguagem. Que nem eu disse, dá para fazer requisição HTTP sem você instalar nada. Dá para você subir um servidor sem você instalar nada. Então, tem muita coisa dentro da linguagem e é interessante
vocês conhecerem isso. E por fim, ambiente virtual e os pacotes de terceiro. Então, o que é esse tal de ambiente virtual? É para isolar dependência, eu consigo isolar a versão do Python que cada projeto trabalha, e junto com a versão do Python controlar as dependências também. Vocês vão descobrir que consegue. Como que eu instalo um pacote de terceiro? Como que eu publico o meu pacote? De repente fiz um trabalho legal, quero contribuir com a comunidade, com esse trabalho que eu fiz, e é super legal. Tem como eu enviar para a galera utilizar? Tem. Então, são fundamentos, né, pessoal, de qualquer linguagem. É super interessante começar por aqui. Então, mensagem: aprenda a base. Tá com a base legal? Vamos para o próximo passo, né? Aliás, desculpa. Aqui eu tenho uma referência. Eu procurei trazer algumas referências de materiais para vocês. Nesse primeiro slide aqui, em particular, eu trouxe todos os conteúdos gratuitos. O primeiro ali é a própria documentação do Python, é muito boa. Tem uma boa parte que já está em português. O processo de tradução está acontecendo. Então, isso é mais uma coisa bacana. Ali a minha print, infelizmente, eu trouxe em inglês, mas tem uma boa parte que já está em português, tá, pessoal? Não é tudo, mas tem uma boa parte. Inclusive, se você não manja de Python, ou manja um pouco, ou realmente manja muito, nada, ou intermediário, não importa. Mas se você puder ajudar no processo de tradução, é muito legal. Para você e também para a comunidade, né? Assim a gente consegue alcançar mais pessoas. O livro que eu coloquei ali no meio de destaque, até um pouquinho mais levantado que os outros materiais, é um livro que está gratuito, eu deixei o link ali também, é o Pense em Python, Think in Python. É um cara muito legal, é um livro para quem está começando com a linguagem, ali está a segunda edição, o conteúdo está aberto, é o livro mais atualizado. Se você quiser dar uma força para o autor, você pode acessar e comprar esse livro também, eu acho que ele está sendo vendido, se eu não me engano, na Amazon e na Novatec, então você pode dar um apoio. É um livro super bacana, eu sempre gosto de indicar, tem uma linguagem fácil, e também é uma abordagem em Python muito interessante. E por fim, tem o curso ali Python para zumbis. Então, eu procurei dar uma mesclada aqui no material. O que eu pensei? Tem pessoas que gostam de aprender pelas documentações. Então, a documentação do Python super indico. Tem a galera que gosta de ler, mas não necessariamente a documentação, gosta de um conteúdo estruturado, que seria o que a gente acaba encontrando em livros. E tem a galera que é do vídeo, né, o audiovisual. E aí o curso do Massanori é um curso muito legal, um projeto muito bacana. Para quem não conhece o Fernando Massanori, é um brasileiro, ele é professor da FATEC de São José dos Campos. Um cara super gente boa, tive a oportunidade de conhecer ele. É um cara super 10 e o conteúdo é super de qualidade, galera. E tá lá no YouTube, é só acessar a playlist, eu já coloquei ali para vocês também. Acessem lá, dá uma força, dá uma curtida lá e consome, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Beleza, agora sim, tópicos avançados. Então, tá, aprendi o básico, li, gostei, bacana. Como que eu dou o próximo passo? Do básico, eu já posso ir para um framework? Eu quero, tipo, fazer alguma coisa em ciência de dados. Eu já posso ir, Gui? Pode, porque aquilo ali cobre muito da linguagem, 70%, 75%, né? E os principais problemas você já consegue resolver com aquele cara. E quando você tiver um problema mais cabeludo, talvez que caia aqui em alguma coisa do tópico avançado, você já tem uma base de entendimento, você já consegue se localizar. Mas, se você ainda fala assim, não, eu quero sair do zero to hero, né, que o pessoal gosta de falar, e quero ficar avançado antes de ir para uma área específica, escolher a minha área específica. Então, galera, é muito interessante você aprender sobre threads e multiprocessos. Eu não vou entrar a fundo aqui, mas quando vocês estudarem, vocês vão ver que o Python tem um lock global, né, do interpretador. Então, tem umas questões aí de paralelismo e concorrência com a linguagem no interpretador padrão, que é o CPython, tá? Então, é legal vocês darem uma lida. Esse é um assunto que rende bastante em Python, tá? Daria para a gente fazer uma palestra só de concorrência e paralelismo. Testes unitários, super importante, galerinha. Testar o seu código. Isso é uma coisa que eu não coloquei em básico, porque eu não acho que isso é básico. Mas eu acho que todo desenvolvedor deveria liberar o seu código, né? Um código, ainda mais se for produtivo, não for algo só de estudo, com o mínimo de teste possível, o máximo possível que eu conseguir colocar. Porque isso, no final, acaba te dando uma agilidade
para que você consiga ter no seu trabalho uma tranquilidade, dormir tranquilo. Na hora que você for alterar alguma coisa, você não ter medo de alterar, porque você sabe que tem uma cobertura muito boa no seu código. E o Python, ele tem a biblioteca padrão, que é o Unit Test, e ali eu coloquei uma biblioteca de terceiro, que é o PyTest, que é muito da show de bola, né? E, inclusive, eu recomendo, depois que você viu a Unit Test, legal, dá uma olhada no PyTest. Se você já tem experiência com outras linguagens, teste unitário em outras linguagens, pode ir direto para o PyTest, que é um cara muito utilizado no mercado, e ele deixa o teste em Python mais legal, né? Então, o Unit Test implementa lá o padrão tipo, de Unity, né? Então, é bem diferente do PyTest. Você consegue escrever teste de integração unitário da mesma forma, só que ele não te obriga a implementar classes, os métodos de asserção não estão dentro da herança que você tem que estender uma classe test case. É bem diferente, pessoal. É bem legal. Ele tem um conceito modular de escrever testes, é bem bacaninha. Metaclasses é um conceito avançado que você vai encontrar principalmente nos frameworks. No Django você vai encontrar muito. Você vai ter que colocar uma tal de class meta dentro da sua outra classe. E aí, misteriosamente, você declara um modelo e o Django magicamente cria um CRUD para você. E aí tem gente que não gosta do Django por causa disso, porque fala, não, o Django é muito mágico. Mas, na verdade, não é. É um conceito que a linguagem dá, né? Então, se você conhece esse conceito de metaclass, sabe como que o Python utiliza isso? Não vou dizer que vai ficar fácil você entender. É lógico que o Django tem muitas abstrações, heranças e tudo mais, não é tudo que é composição, né? Mas você vai se localizar melhor. E, por fim, assim que eu, né? Aprendi a usar o Event Loop em Python e escrever código assíncrono também. Aí eu coloquei duas literaturas. Essas literaturas são pagas, tá, pessoal? O primeiro ali é o Python Eficaz, um livro muito legal. Ele fala sobre boas práticas, sobre PEP 8, que é uma convenção que a gente utiliza em Python, né? Então, tem um documento que fala, olha, você tem que declarar a sua lista assim, né? É uma convenção declarada dessa forma. As importações têm que estar nessa ordem. Primeiro import, depois from import. Primeiro as bibliotecas padrões, depois as bibliotecas de terceiro e, por fim, as bibliotecas locais do seu código. Tudo isso explicado de uma maneira bem simples e objetiva nesse livro. É um livro muito legal que vai, se você está vindo de outra linguagem, vai alavancar a sua escrita de código. Então, eu recomendo que você não leia ele de cara, tá? Esses dois livros é para você faz o básico, tenha o conceito e depois você pula para cá. E o segundo é o livro de um cara que dispensa comentários no mundo Python, e não só no mundo Python, mas, na minha opinião, na tecnologia no Brasil, que é o Luciano Ramalho. É um cara sensacional, conhecedor de vários paradigmas e linguagens, fala muito sobre Python, mas fala também sobre outras tecnologias, e o livro dele é muito bom, é um best-seller, inclusive, e recomendo fortemente também que vocês leiam, mas é isso, a minha recomendação, tá, pessoal, é que vocês, para esses dois livros em específico, é uma segunda intermediária para avançado, tá bom? Beleza, eu citei bastante aqui na nossa apresentação que o Python, ele tem vários caminhos para você seguir, não é? E a gente precisa tomar uma decisão para continuar essa palestra, porque eu só tenho uma hora. Do que a gente vai falar? A gente vai falar de Python aplicado em ciência de dados, engenharia de dados, IA, Big Data, IoT, desenvolvedor web. Deixei em amarelo, e tem um bom motivo. Eu sou back-end por formação, trabalho principalmente com integração de sistemas, padrões REST. Meu background está todo em desenvolvimento web e mais ainda, especificamente, entre integração de sistemas e processamento em lote, sistemas distribuídos. Então, vamos falar de desenvolvimento web porque é o que eu consigo ajudar vocês melhor. Mas, assim, galera, as dicas que eu vou passar aqui são as mesmas para você que vai aplicar, se você quiser se aplicar em ciência de dados. A ideia é que você divida e quebre o conteúdo.
Então, como que eu comecei? Quando a gente fala de desenvolvimento web, pega um pezinho do front. Então, vamos falar aqui de vaga full stack, tá? Que é um termo até que as empresas estão buscando bastante. Então, quando a gente fala de base de desenvolvimento web e não estamos restringindo nem a front-end, nem a back-end, nós estamos falando que eu tenho que ter um profissional que é híbrido, né? Ele tem que saber, ele pode ter uma linha de conhecimento principal, mas ele tem que saber o mínimo como se portar ou no front ou no back, né? Então, o que é o básico do desenvolvimento web? Primeiro, você conhecer o modelo cliente-servidor. Né? Então, o desenvolvimento web está baseado nisso. É alguém tipo, requisitando, alguém processando essa requisição e devolvendo uma resposta. Simples assim. Padrão REST. Tem outros tipos de integração? Tem. Tem GraphQL, SOAP, enfim, N outros formatos de integração. Uma planilha Excel pode ser uma integração? Pode, sem problema nenhum. Temos vários outros tipos de formato de integração. Mas, em larga escala que você encontra por aí, se é um web service, sistema legado, SOAP. Se é um sistema moderno, tá? Entre aspas aí, sei lá, construído pelo menos há 5, 6 anos atrás, provavelmente vai ser REST. Quase certeza. HTML, CSS e JavaScript, que inclusive é o que apareceu lá na listinha do Stack Overflow, né? Quando a gente falou de desenvolvimento web. E SQL. E mais algum SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados. SGBD, essa sigla bonita, para falar do quê? É um Postgres, é um Oracle, é um SQL Server, é um MySQL, tá? Então, se você sabe o básico de como funciona o modelo cliente-servidor, o básico do que é o REST, tá, tem um content type, tem o tal do post, do get, não sei muito bem, mas eu sei que quando tem que enviar o payload é o tal do post. Sei um pouquinho de HTML, sei que serve para fazer a estrutura, o CSS é para dar o estilo, e o JavaScript comportamento. Sei o SQL que é para recuperar, uma linguagem para recuperar os dados do banco, inserir e tal. Você já está bonito na foto, já dá aí para criar um site mínimo. Tá, e agora vamos arrastar esse cara aí para o desenvolvimento com Python. Então, frameworks Python para trabalhar com desenvolvimento web. Então, eu separei os dois principais. Tem vários outros, tá, pessoal? Principalmente se a gente quer em alguns nichos. Cada um vai ser forte em um nicho. Por exemplo, eu quero fazer uma API totalmente assíncrona. Hoje está muito forte. Dois caras, que é o Starlet e o Fast API. Muito forte. Mas, assim, no geral, no contexto geral, quando a gente fala de vagas, quando a gente fala de colocar o primeiro pé na área de Python, o que faz sentido você se atentar? Em dois caras, Django, né, e Flask. Qual que é a diferença dos dois? Por que eu trouxe os dois? O Django é o que a gente chama de framework full stack. E o Flask é o que a gente chama de micro framework. O que é um framework full stack e o que é um micro framework? Quando você desenvolve uma aplicação web, lembra que eu falei que tem SQL, conversar com um banco de dados, tem que criar HTML para renderizar a tela, tem que tratar requisição e tal. Quando é framework full stack, ele já te traz uma solução previamente configurada para resolver tudo isso. Então, o Django, ele já tem um cara que conversa com um banco de dados. Aí você só precisa ir lá e criar a classe igual é a sua tabela. E aí é o que a gente chama de fazer um mapeamento objeto relacional, né, que é o ORM. O Flask não tem isso. Então, você liga lá a aplicação em Flask e aí ele fala assim, tá. Aí você fala, poxa, preciso conversar com o banco, o que eu faço? Aí ele fala assim, cara, você precisa buscar um ORM. Busca lá o que você quer e configura ele aqui em mim. Lados positivos e negativos. No Flask fica tudo à sua conta. Isso é ruim? Sim, porque você tem que configurar uma stack. Se você não for buscar na documentação, seguir a documentação do Flask, pesquisar aí nas comunidades, tem uma chance sim de você construir um monstrinho do seu jeitinho, que a galera não recomenda muito, porque você não seguiu as convenções. No Django pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Inclusive, você consegue desligar os módulos padrões do Django e colocar o que você quer. Só que, assim, não é recomendado e, assim, dá muito mais trabalho do que você só utilizar o que já tem lá. Então, esse é o conceito, tá, pessoal? O Framework Full Stack, ele já te traz, ele é opinativo, tá? Então, tipo, ele vai opinar para você, ele vai te falar, olha, usa isso, usa aquilo, usa esse outro aqui para isso. E o micro, ele não vai te opinar em nada, ele vai te dar o mínimo para funcionar, que é tipo assim, cara, eu vou te dar um servidor de aplicação de desenvolvimento, vou te dar uma forma de tratar requisição e te devolver uma resposta. Pronto, é isso que eu faço, tá bom?
e aí o resto você configura. Aí você tem, como tudo na vida, que analisar o problema lá e tentar ver qual dos dois se encaixa melhor com a sua necessidade. Talvez, para quem está começando e já quer ver algo mais diretamente pronto, o Django seja melhor, porque você vai se concentrar mais na sua aplicação e desenvolver. No Flask, você vai ter uma curva de encontrar essas situações e resolver essas situações e esses percalços. E aí, mais uma vez, eu separei livros aqui. Esse livro aqui, ele é gratuito, tá? Tipo, ele tem uma versão web e HTML que dá para você acessar do livro. É um livro antigo, tá, pessoal? Ele ensina TDD com Django, mas é um livro que eu sempre recomendo, apesar de estar antigo e, obviamente, desatualizado, mas os conceitos são muito interessantes, né? O conceito de você escrever teste enquanto está desenvolvendo, escrever antes do código produtivo. O Two Scopes é um clássico da literatura Django. Django for APIs é um livro especificamente para Django sem interface gráfica, né? Como eu disse, o Django ele traz um admin pré-configurado, piriri parará, um monte de salada. E aí tem uma versão do Django que é o Django REST Framework. E esse livro fala exatamente desse cara. Então ele dá uma pincelada no Django e depois ele fala do Django REST Framework. E o Flask, esse livro aqui é do Miguel Greenberg, se não me engano, acho que é o sobrenome, é um argentino, referência também em Flask, muito bom. É um livro bacana que eu recomendo bastante. Beleza, Django e Django REST Framework. Onde que eu estudo também esses caras? Não quero os livros, quero conteúdo 100% gratuito. Beleza, documentação. E galera, documentação do Django, mesma coisa do Python. Não está tudo traduzido, tá? Mas estendo aqui o convite para traduzirem e tem muita coisa traduzida. O tutorial, se eu não me engano, ou está 100% traduzido ou falta muito pouco para traduzir, tá? O tutorial inicial. Então, aqui é o site do Django. Acabei de ver que eu esqueci de colocar o link, mas eu vou colocar, tá? O link aqui para vocês conseguirem acessar esses caras. Mas aqui é o site do Django, o tutorial, e no lado direito é o tutorial do Django REST Framework. E o nosso plano de estudos, né? A trilha propriamente dita. Então, eu tentei fazer umas coluninhas aí, e dividir da seguinte forma: a base, que a gente já conhece, então, ali no topo, se a gente for fazer um plano de estudo só com os livros, o que seria legal? Ali no topo, começa pelo Pense em Python, tá? Então, a gente vai começar da esquerda para a direita, tá? E aí eu já vou explicar como a gente pula de uma coluna para outra, mas a base ela não é conversar, não é negociável, tá? Vamos pensar assim. Então, ela não é negociável, tem que fazer. O que é negociável é se você vai ler ou não os dois livros ali de avançado, um só ou nenhum. Isso aí, tudo bem. Mas, assim, é legal você ter uma base. Beleza, fiz a base, Gui, agora o que eu quero fazer? Então, entrei aqui na empresa, é full stack mesmo, só que eu não manjo nada de JavaScript, nada de HTML, nada de CSS. Galera, tem que saber o mínimo, tem que saber o básico. Então, assim, vem para cá, vem para a coluna do web. Então, no web, eu separei 2 livros que é de uma coleção que dá o que falar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A minha esposa, por exemplo, é de TI, ela não gosta da série Hit First, né, que é o Zé Cabeça. Eu já gosto, eu gosto da didática, então isso vai muito de quem está lendo, tá, do leitor. Eu gosto da forma descontraída, me atrai mais o livro. Mas o importante aqui não é o livro em si, tá? Aqui nesses 2 casos aqui do HTML e do Ajax. O importante aqui é você buscar um livro onde aborde HTML, CSS e JavaScript, o básico, e um livro de Ajax. Por que Ajax? Porque não é interessante que a cada coisa que a gente vai mudar da tela, se a gente vai mudar só uma informação, um pedacinho da informação da tela, imagina assim, você tem uma tela de orçamento, e aí você está adicionando itens numa grid que, por exemplo, você fez um sistema de oficina, tá? E aí você tem uma tela de orçamento, pensa nisso. Nessa tela de orçamento, nessa grid você vai adicionando as peças, cada peça tem um valor. E aí, cada vez que você insere uma nova peça, o total que está embaixo da grid ele tem que ser atualizado. Então, é muito ruim para o usuário que a cada peça que você coloque na grid, ele recarrega a página como um todo. Além de ser ruim para o usuário, porque fica feião, né? É demorado e é um custo a mais para o seu servidor, porque você está toda hora recarregando tudo. Então, o Ajax, ele vai, de uma forma dinâmica, atualizar alguns componentes da sua tela. Então, são conhecimentos fundamentais que
todo desenvolvedor, tá? Web, principalmente, deve conhecer. Beleza. Saindo desse universo aqui, né, do básico do web, a gente cai aqui para o avançado intermediário. Aí a gente vem aqui para o Two Scopes de Django, que, como eu disse, é um clássico, aborda tudo do Django, desde o admin, todos os módulos, e o TDD, sempre importante você já começar sua carreira ou dar um avanço aí nela com os testes, tá? Tipo, sempre com teste. E se você não for fazer web, você fala assim, eu entrei numa empresa que tem a equipe de front, eu vou ser back-end, vou só desenvolver API para a galera consumir, e esse é meu job. Então, não necessariamente você precisa vir para cá, você pode fazer a base e pular direto para o conceito de API, né, na coluna de API. Na coluna de API, você vai pegar, de novo, o livro de testes, porque, como a gente disse, o teste, ele poderia até estar na base, tá? Mas é que o teste aqui, ele vai estar vinculado com um framework. E até por isso que eu escolhi esse livro, porque aqui a gente está falando de Django. E esse livro, como eu disse, ele aborda Django. Então, aqui você vai ter um livro que fala especificamente de desenvolvimento de APIs. Integração com bibliotecas como React, Vue, Angular, como você faz a autenticação, como você tem a aplicação sem estado, e esse tipo de coisa, tá? Então, esse é o nosso plano de estudos com os livros. E aí, o último tópico. Aprendemos, foi legal, peguei os livros que você indicou, Gui, li, achei alguns outros, mas como que eu me mantenho informado? Ou melhor, como você se mantém informado, você pode me perguntar. Eu gosto bastante de dois materiais em específico. Eu, particularmente, trabalho o dia inteiro com um e-mail aberto. Então, eu assino algumas newsletters. E a que eu mais gosto é a PyTweak, né? Que é esse cara que está mais à direita. E tem um site também que eu sou super fã, que é o Real Python. É um site muito bacana, traz um blog, né? Blog posts, tem muito cursos rápidos, cursos longos. Eu gosto bastante do conteúdo do Real Python. Tem muitos outros, tá, pessoal? Nossa, tem uma infinidade. Mas eu resolvi destacar os dois que eu mais gosto. Lembrando que todos os dois têm conteúdos gratuitos, né? O Real Python tem um conteúdo pago, mas tem bastante coisa gratuita, e a Wiki é totalmente gratuita. E aí, a boa notícia é que a sua transformação, sim, a sua, a gente falou de transformação digital, mas teve a sua transformação também, ela está completa. E agora você entrou a sua jornada, tá bem-vindo aí ao mundo Python, tá, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar é isso. Aqui são os meus contatos, então me adicionem lá no LinkedIn, busquem também lá no GitHub. Eu tenho alguns conteúdos gratuitos lá de material base de Python, está um pouco desatualizado, eu estou pretendendo atualizar, está faltando um pouquinho de tempo. E o LinkedIn é a melhor forma de você saber o que eu estou soltando aí no YouTube, na Twitch eu faço lives, vai vir um curso bem bacana aí de Django e outras tecnologias web, então vai por lá e a gente mantém contato, pessoal.